Prepare-se para mais uma viagem, está na hora, vamos andar pelos 5 continentes. Eu sou o João Costa e Silva, comigo está o José Rafael Lopes e, como sempre, junta-se a nós o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bem-vindo mais uma vez. Isto podia-se fazer, Obrigado. Mas sem ti não teria a mesma graça. Bruno, seja bem-vindo. E sem vocês? Vamos a isto, vamos começar mais um programa e, Bruno, vamos mudar aqui um bocadinho o tom. Vamos começar pela Ucrânia. Zé, vamos a isto. Sim, Bruno, até porque vamos começar por olhar para o conflito na Ucrânia, numa altura em que há cada vez mais conversas sobre um possível acordo de paz. Em que estado está neste momento o conflito em terra ucraniana e há capacidade da Ucrânia se defender? Essa é realmente a grande questão, ou seja, em termos do estado do conflito, basicamente podemos dizer que no último ano a vantagem e a iniciativa têm estado mais do lado russo. Isso foi em parte fruto daquele estrangulamento, enfim, já um primeiro sinal do trumpismo pelo Congresso americano durante muitos meses do apoio militar americano. Isso criou muitas dificuldades ali num momento crítico, abriu no fundo o flanco à Rússia e depois também o desgaste da Ucrânia e a partir deste problema de base que é, nomeadamente em termos de população, ou seja, em termos também de número de pessoas que podem ser recrutadas para o serviço militar, a Rússia tem sempre uma vantagem em relação à Ucrânia. Não é? A Ucrânia tem pouco mais de 40 milhões de pessoas, a Rússia tem mais de 140 milhões, a que até acabou por recorrer, porque claramente também está com dificuldades, apesar disso, aos norte-coreanos, que, enfim, podem ter muitas limitações, mas pelo menos para carne para canhão acabam por servir, que é muito a lógica do regime russo. E, portanto, e por isso também a Rússia acabou por conseguir alguns avanços, sobretudo no leste, concentrou muito aí os seus esforços, portanto, com objetivos muitíssimo mais limitados do que há 3 anos atrás, quando a guerra começou, em que o objetivo era ocupar a capital, decapitar o regime, etc. E o resultado disso foi, apesar de tudo, ganhos relativamente modestos, à volta de 40 km na zona do Donbass, mas a verdade é que um avanço da linha da frente à volta de 40 km. Mas a verdade é que isso mostra realmente que a Ucrânia está em dificuldades e a Rússia tem a iniciativa, não conseguiu nenhum dos dois lados, no fundo, ter aqui um resultado que alterasse decisivamente o curso do conflito, pelo menos até agora. Neste momento temos aqui este dado novo, que é o impacto material e psicológico, enfim, destes sinais muito públicos e evidentes de que os Estados Unidos não continuarão a apoiar a Ucrânia, enfim, sempre com este qualificativo que é nunca se sabe muito bem com Donald Trump quando é que ele vai mudar de ideias, o que é que vai dizer a seguir, mas à partida todos os sinais são de grande hostilidade em relação à Ucrânia, de grande vontade de chegar a um acordo quase a qualquer preço com a Rússia e, portanto, isso tem um impacto material, ou seja, basicamente metade do apoio militar externo para a Ucrânia vinha dos Estados Unidos. E é muito difícil de substituir, porque, inclusive, há grandes limitações na Europa, mas até a nível global, neste momento, em termos de capacidade de produção de armamento. Todos os Estados estão a rearmar de uma forma muito acelerada e, portanto, isso cria uma enorme pressão sobre a indústria militar, sendo que, obviamente, sobretudo se estamos a falar de equipamento mais pesado, mais sofisticado, isso não se improvisa, não se faz uma fábrica de aviões de combate ou de mísseis mais avançados assim de um dia para o outro. Portanto, isso coloca um problema material à Ucrânia e coloca também um problema psicológico ou moral. No fundo, depois de 3 anos de conflito, de enormes baixas, de enormes sacrifícios, no fundo, haver aqui esta enorme incerteza sobre o grau de apoio externo, que, como eu sempre sublinhei, era absolutamente crucial, não porque a Ucrânia seja uma espécie de marioneta dos Estados Unidos, se havia dúvidas a esse respeito, acho que elas ficaram esclarecidas nos últimos dias. Houve um líder de um país que teve a coragem de fazer frente a Donald Trump e desmentir publicamente aquilo que ele diz, foi o líder da Ucrânia. Portanto, evidentemente os Estados Unidos não mandam na Ucrânia. Agora, é verdade que eram aqui um aliado fundamental em termos da eficácia da resistência militar ucraniana. E Bruno, ainda sobre este tema, podemos falar também de uma guerra diplomática na Ucrânia em que o governo de Kiev quase parece ficar esquecido. Podemos dizer isto na realidade? Bem, aparentemente pelo menos esquecido por parte dos Estados Unidos, que são aqui o principal protagonista nestes esforços mais recentes de diplomacia em torno da questão da Ucrânia. À partida ninguém se opõe à questão da paz, não é? Portanto, quando se vem dizer, bem, mas
Como é que é possível estar a encontrar paz na Ucrânia? Bem, a questão não é a paz na Ucrânia, a questão é a paz em que termos. A paz com que condições? Será que a Ucrânia continuará a ser um país independente e viável em termos da sua defesa? Será que isto não é simplesmente uma pausa para dar tempo à Rússia para se desarmar, para se rearmar e para voltar a atacar no momento mais conveniente? E com outra incidência, não é? E quais são as consequências até em termos mais globais, na ordem regional, na ordem internacional? Porque se a mensagem que passar é que agora é normal um Estado mais forte, uma grande potência, tomar pela força território que lhe interessa, ignorando, enfim, a lei internacional, ignorando a vontade da população dessas regiões, e isso depois não só gera uma situação de facto, mas, porque apesar de tudo tivemos alguns conflitos territoriais desse tipo, mas depois, inclusive, é reconhecido pelo resto da comunidade internacional, não tem consequências de maior para os interesses, para a economia desse país. Enfim, a mensagem que passará então, qualquer país que tenha um problema, um diferendo, uma disputa territorial com um país vizinho, pode fazer a mesma coisa. Exato. Na semana passada demos aqui o exemplo do Ruanda em relação à República Democrática do Congo. Já é a segunda cidade no leste do Congo que foi conquistada por milícias apoiadas por forças do Ruanda. Era evidente há muito tempo que o Ruanda poderia fazer isso. Tinha força para fazer isso, tem um exército muito mais eficaz, capaz do que a República Democrática do Congo, que é um país basicamente fragmentado por guerras civis, mas é significativo este timing. Portanto, aqui realmente o que é paradoxal é, se quiser uma verdadeira paz, é evidente que é preciso envolver todos os lados. Quer dizer, aqui há que dar o crédito a países como a China ou o Brasil, que já há muito tempo reclamavam negociações e que insistiam nesse ponto, dizendo é preciso envolver toda a gente, e aliás voltaram a repetir isso. Nós tivemos este paradoxo esta semana, de ser a China ou o Brasil a dizer, atenção, que é preciso envolver os ucranianos, e é preciso envolver, porque obviamente a Ucrânia é aqui o principal interessado. Além do mais, isso é algo que a história nos mostra, uma paz imposta contra a vontade dos beligerantes nunca é uma paz durável, nunca é uma paz que estabilize a situação de forma duradoura. Portanto, é evidente que não faz nenhum sentido esta marginalização da Ucrânia, e também não faz nenhum sentido a marginalização dos aliados europeus. É um conflito em território europeu, mas faz ainda menos sentido quando a administração Trump, a mensagem que está a passar é que os europeus têm tratado a sua vida, têm tratado a sua segurança, que os europeus são os principais responsáveis pela segurança do continente europeu e não os Estados Unidos. E, portanto, aí a pergunta que se coloca é, mas então temos uma guerra no continente europeu e depois os Estados Unidos dizem isso e, por outro lado, basicamente ignoram ou fazem consultas à margem, mas não envolvem diretamente os aliados europeus. Parecem estar mais preocupados em perceber a posição russa, aproximar-se da posição russa, que é historicamente um inimigo dos interesses norte-americanos, que é declaradamente nos seus documentos estratégicos orientadores, na sua estratégia de segurança nacional, em repetidos discursos do seu líder desde 2000, o presidente Putin, são hostis à influência, ao poder dos Estados Unidos. Essa é que é a preocupação, e não procurar perceber aqui quais são também os interesses e as preocupações dos aliados históricos dos Estados Unidos, de países que ao longo de décadas apoiaram os Estados Unidos, mesmo por vezes criticamente, mas apoiaram os Estados Unidos em múltiplas crises, em múltiplas guerras, inclusive enviando tropas. Enfim, o último exemplo disso é o do Afeganistão, e portanto são completamente ignorados. Portanto, nada disto faz sentido, não faz sentido do ponto de vista de uma lógica realista ou de procura pragmática de compromisso, que é isso também que nos tentam passar. De facto, nada disto faz sentido desse ponto de vista. Poderia fazer sentido realmente procurar restabelecer relações com a Rússia e procurar perceber a posição russa. Agora, ignorar o outro beligerante, a Ucrânia, ignorar os países europeus, que são cruciais também no apoio militar, financeiro à Ucrânia, e que já agora são cruciais para a Rússia do ponto de vista da questão económica das sanções, que será aqui sempre um ponto crucial que a Rússia quererá negociar. Portanto, corre-se o risco, inclusive, de ser a própria Rússia a pressionar, em última análise, quando lhe for conveniente, a administração de Trump para envolver os europeus. Mas realmente tudo isto enfim, não é forma de negociar, não é forma nem do ponto de vista dos princípios, nem do ponto de vista do que são as tradições e as prioridades tradicionais da política externa americana, mas também não é forma de negociar do ponto de vista de uma lógica mais realista ou mais pragmática de procurar um compromisso num conflito armado.
negociações que se prevêem, portanto, complicadas. Bruno, ainda pela Europa, os tempos recentes têm sido marcados pelo debate sobre o aumento do investimento na defesa. A Europa está desarmada? É incapaz de se defender? Não, ou seja, eu há muitos anos que defendo que a Europa e Portugal deviam investir mais em defesa. Mas esta ideia de que, portanto, se deviam investir mais é porque não investiram nada e, portanto, não têm basicamente capacidade de defender é completamente disparatada. Quer dizer, os exércitos europeus são realmente um exemplo de uma dinâmica que aconteceu por todo o mundo, inclusive na própria Rússia. O exército russo é muito mais pequeno do que era no tempo da Guerra Fria. O exército americano também reduziu, embora menos. Mas basicamente uma tendência global. Aliás, a média despesa em defesa na Europa, que é um pouco abaixo dos 2% do PIB, é a média mundial. Como já referimos aqui, há 5 ou 6 países que gastam os tais 5% do PIB que Donald Trump veio apresentar como sendo uma exigência para a Europa, sendo que ele próprio deveria saber que os Estados Unidos não gastam 5% do PIB em defesa, gastam 3,5%, e, de acordo com ele, de acordo com os dados, as informações que vieram a público nos últimos dias, até querem cortar, porque realmente acham que há muito desperdício no orçamento de defesa. Mas, em termos objetivos, a Europa gasta mais de 300 mil milhões de dólares ou de euros em defesa por ano, no seu conjunto. O grande problema é que não gasta de forma suficientemente coordenada, não gasta de forma suficientemente conjunta para tirar o máximo benefício desse investimento. Ainda assim, os exércitos europeus, as Forças Armadas Europeias, que andam à volta de 2 milhões de soldados, portanto são comparáveis aos números dos Estados Unidos, são bastante superiores aos números da Rússia, são das forças mais bem equipadas, mais capazes a nível mundial, a nível global. Têm muita experiência operacional de combate em todos os continentes nas últimas décadas e são das poucas forças que estão habituadas, treinadas para conseguir combater eficazmente ao lado dos Estados Unidos, porque isto de juntar mais do que um exército é uma coisa muito complicada e muito perigosa. É muito fácil começarem a disparar uns contra os outros, apesar de serem amigos, em vez de dispararem contra o inimigo, porque não estão coordenados, não têm comunicações compatíveis, etc. Portanto, tudo isso são grandes... Essa questão da coordenação até acaba por ser, se calhar, mais importante, não é, Bruno? Sim, portanto, esta questão da coordenação de esforços do investimento na Europa é crucial, de se identificarem déficits que são transversais no continente e procurar compensá-los. Portanto, tudo isso justifica mais investimento em defesa. Agora, não é todo verdade que a Europa esteja desarmada ou incapaz de se defender. E a prova disso é, aliás, o envolvimento de tropas europeias ao lado dos Estados Unidos. Volto a repetir, por exemplo, num conflito como o Afeganistão, até 2022, em muitos casos sofrendo, inclusive, baixas, portanto, em missões de combate. Portanto, de facto, isso não é verdade. E, portanto, também não é verdade que, enfim, a Rússia vai entrar por aí adentro nos próximos dias, de mal acaba a guerra da Ucrânia, até porque sofreu aqui um desgaste brutal. Sim. Agora, é verdade que, até por causa disso, até por causa da prioridade ter sido durante muito tempo ajudar os Estados Unidos a resolver crises noutros continentes, a prioridade foi muito mais para forças expedicionárias, forças projetáveis, do que para forças mais pesadas de defesa territorial, que tinha sido o modelo durante a Guerra Fria. Isso parecia não ser necessário, porque a ideia era que a Rússia já não era a ameaça que tinha sido. É verdade que, sobretudo a partir de 2014, se começou a alterar isso, mas se calhar não com a velocidade, com a rapidez, com a intensidade que seria necessária, mas volto a dizer, há que, apesar de tudo, manter aqui alguma noção da realidade e, portanto, também não passar para o outro extremo, dizer que a Europa está incapaz de se defender, está desarmada. Isso, de facto, não é verdade. Temos 4 minutos até o final desta primeira parte, Bruno, e ainda esta semana a França, podemos dizer que tomou a dianteira em termos geopolíticos, convocou 2 reuniões de países europeus em Paris. Pergunto porquê este protagonismo de Emmanuel Macron, apesar dos problemas de política interna que têm sido marcados na França, na política, sim. Sim, apesar de tudo, a França tem um sistema desde 1958, desde, no fundo, a Quinta República, criada pelo General de Gaulle, que dá enormes poderes ao Presidente em política externa e em política de defesa. E, portanto, o Presidente, à partida, tem a possibilidade, mesmo quando há grande instabilidade, e isso foi feito de forma deliberada, porque de Gaulle sabia da enorme propensão dos franceses para a instabilidade, para as crises políticas, para governos de curta duração. Tinha sido essa a experiência da Quarta República, da Terceira República. Por outro lado, é verdade que a situação está um pouco mais estabilizada, ou seja, o novo governo de Bayrou conseguiu escapar a uma moção de censura, conseguiu aprovar um orçamento,
Mas sobretudo... É sempre instável, vamos ver por quanto tempo, não é? Sim, mas apesar de tudo, apesar dessa instabilidade, realmente há essa figura do Presidente com grandes poderes e, do meu ponto de vista, a França tem aqui uma vantagem, aliás, as declarações dos últimos dias de Macron vão nesse sentido, que é a França, também graças ao general de Gaulle, tem uma cultura estratégica, aliás, gaulista, geralmente assim chamada, muito mais autónoma em relação aos Estados Unidos, muito mais crítica em relação aos Estados Unidos, que valoriza muito a chamada autonomia estratégica da Europa. E, portanto, no fundo, os franceses viram também aqui uma oportunidade para dizer nós tínhamos razão, havia aqui uma dependência, uma espécie quase de seguidismo de alinhamento automático com os Estados Unidos, que deixou completamente de fazer sentido com a administração Trump, e, portanto, a Europa tem de ter aqui maior protagonismo, e a França manteve alguns instrumentos, por exemplo, militares. É preciso recordar que não só a Europa não está desarmada, mas há duas potências europeias que são potências nucleares, que fazem parte desse clube muito exclusivo de 9 potências nucleares, a França é uma delas, e portanto, mas no fundo também me parece que a França foi menos surpreendida por esta segunda presidência de Donald Trump, tinha menos expectativas ilusórias, que eu fui criticando já há muitos meses, esta ideia de que no fundo não ia mudar nada de essencial, que Donald Trump seria uma espécie de repetição do seu primeiro mandato, onde ele esteve muito maniatado, muito limitado por ter um governo que basicamente era constituído ainda por republicanos conservadores tradicionais que valorizavam muito a Europa, a Aliança Atlântica, etc. E, portanto, Macron veio dizer esta semana, os americanos já há tempos que nos dizem, sobretudo com Donald Trump, que desvalorizam a Europa, que a Europa não é uma prioridade e, portanto, nós temos de assumir aqui um protagonismo maior. E, portanto, do meu ponto de vista, foi exatamente isso que aconteceu. E, já agora, aqui um dado adicional, também à conta disto, Macron consegue ultrapassar o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na sua primeira visita. É o primeiro líder europeu a vir a Washington depois da tomada de posse. Geralmente eram os britânicos, e os britânicos faziam muita questão disso. Estava previsto serem os britânicos também, no final da próxima semana, mas Macron antecipou-se. E isso também mostra que há aqui uma habilidade francesa em termos de utilização do soft power, da diplomacia. Aquele convite, por exemplo, para Trump ainda como presidente eleito ir a Notre-Dame, essa missa provavelmente valeu alguma coisa e, portanto, realmente Trump aceitou a vinda de Macron e sabemos que com Trump é muito importante realmente este contacto pessoal. Bruno, nós vamos ficar por aqui nesta nossa primeira parte dos 5 continentes. Daqui a pouco vamos continuar a olhar para Donald Trump e também a ligação à China. Para já, uma curta pausa para as notícias e estamos de volta já a seguir. Até já. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso para a segunda parte do 5 continentes, por aqui na Rádio Observador. Junta-se a nós o historiador Bruno Cardoso Reis. E Bruno, na primeira parte olhamos para o conflito na Ucrânia e as ações de Emmanuel Macron, que se vai reunir com Donald Trump. Vamos agora dar espaço e olhar aqui para a pergunta que nos chegou através de um ouvinte@observador.pt, o Mário Negreiros, que nos pergunta, e te pergunta a ti neste caso, Bruno, que tu és o especialista, se há alguma hipótese da Europa se juntar à China para contrariar Donald Trump.
Isto parece-te um cenário que é possível? Devemos ter em conta este cenário, Bruno? Bem, agradeço a pergunta, que é realmente muito interessante. O ouvinte, o Mário Negreiros, inclusive refere esta ideia de que Churchill também, que era alguém profundamente, digamos, avesso a regimes comunistas, tinha sido muito crítico da União Soviética, de Stalin, também se aliou a Stalin contra Hitler. Eu diria que a questão da Segunda Guerra é interessante deste ponto de vista. No fundo, Stalin e Churchill, que tinham dito, digamos, o que Maomé não diz do tocinho um do outro, acabaram por ser forçados a uma aliança por uma situação, digamos, de conflito aberto com a Alemanha nazi. No fundo, a Alemanha nazi estava em guerra com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha, invade também a União Soviética e, portanto, o Churchill, aliás, nesse contexto, diz quando lhe perguntam por esta, digamos, contradição, bem, se o Hitler invadisse o inferno, eu também estaria disposto a chegar a algum acordo com Satanás. Portanto, no fundo, é esta questão, num contexto de guerra aberta. Muitas vezes os países que antes tinham mais relações são forçados pragmaticamente por causa de um inimigo comum, de facto, a chegar a uma convergência para derrotar esse mal maior, essa ameaça maior, essa ameaça existencial maior. Apesar de tudo, não estamos aqui ainda nesse cenário, ou seja, há de facto uma viragem inegável na política externa americana com Donald Trump. Realmente ele pôs em questão tudo o que eram os princípios centrais, as alianças fundamentais dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial e, portanto, isso cria aqui uma enorme instabilidade a nível global, mas em particular para os seus aliados históricos mais próximos, nomeadamente na Europa, mas de facto não há aqui um conflito aberto. Portanto, a situação é, desse ponto de vista, um pouco diferente. Ainda assim, realmente a questão da Ucrânia é absolutamente existencial não só para a Ucrânia, mas mesmo, sobretudo, para a Europa de Leste. Ou seja, os europeus têm receio que uma Rússia que seja recompensada por esta agressão tenha um comportamento ainda mais agressivo e poderá não começar por atacar os países europeus, parte da União Europeia ou mesmo parte da Aliança Atlântica, enquanto ela continuar a ter um mínimo de coesão e de capacidade de dissuasão, mas pode atacar outros países europeus mais vulneráveis, como a Moldávia, como a Geórgia, e depois a prazo, eventualmente, começar a pensar numa agenda expansionista ainda mais perigosa. E, portanto, desse ponto de vista, isso é um argumento para realmente procurar diversificar relações. E, portanto, esse é um aspecto que me parece fazer realmente todo o sentido, nesta lógica, não de procurar, no fundo aqui, substituir os Estados Unidos pela China. Também penso que não seria esse o sentido da pergunta do nosso ouvinte. Obviamente isso não me parece nem possível, nem realista, nem seria conveniente, ou seja, realmente a China, até pela natureza do seu regime, não permite ter relações do nível de confiança que até aqui existiam e que existiram durante muitas décadas e que foram consolidados ao longo de muitas décadas entre os Estados Unidos e os seus aliados europeus. Agora, realmente a China tem mostrado sempre, mesmo em situações de maior tensão, algum respeito pela independência, pela autonomia estratégica dos países europeus. Até é uma linha recorrente no seu discurso, esta ideia de que a China, que aliás foi agora reafirmada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês em Munique, de que a China vê a Europa como um dos polos de poder num mundo multipolar, tem obviamente sempre mostrado grande interesse em manter e até melhorar as relações económicas. A Europa é um grande mercado, um mercado muito rico e, portanto, para uma economia de exportação como a chinesa é muito importante. Aí a Europa devia tentar também extrair algumas concessões, algumas mudanças, no sentido de uma abertura recíproca do mercado chinês, mas certamente numa estratégia de diversificação a China será aqui um elemento dessa estratégia que, por exemplo, Macron defende e que me parece que realmente é inevitável, até para obrigar os Estados Unidos a perceber que este tipo de atitudes hostis têm consequências, que a Europa tem alternativas. Eu diria diversificar e não simplesmente, lá está, tentar substituir os Estados Unidos pela China, ou seja, por exemplo, mesmo na Ásia, temos outros parceiros interessantes, desde logo a Índia. A Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, irá à Índia, aliás, com uma grande delegação no próximo mês. A ASEAN, por exemplo, que é um grupo, no fundo, uma espécie de equivalente da União Europeia para a zona do Sudeste Asiático, que agrupa grandes mercados muito ricos e que estão a crescer muito, como a Indonésia, as Filipinas, a Malásia, etc., e que tem historicamente a Singapura, que tem uma parceria estratégica com a União Europeia, portanto acho que isso seria de reforçar, e também, por exemplo, na América Latina, este acordo com o Mercosul seria tudo parte de uma estratégia de diversificação que me parece realmente urgente face a esta postura muito hostil dos Estados Unidos de Donald Trump.
Bruno, vamos avançar nesta viagem pelos 5 continentes. Vamos olhar também para 2 cimeiras. A primeira entre os Estados Unidos e o Japão, mas também uma que envolve a Índia. Que balanço se pode fazer destes 2 encontros e como é que está a Ásia pós-Donald Trump? Bem, eu penso que a Ásia está menos no centro aqui das atenções, o que, quando estamos a falar de Donald Trump, à partida é bom. Portanto, desse ponto de vista está um pouco melhor que a Europa, mas a tendência é um pouco a mesma, ou seja, os aliados tradicionais dos Estados Unidos estão relativamente preocupados, estão a procurar também por isso o mais possível ter encontros com Donald Trump, é isso que explica realmente a visita, a cimeira com o Primeiro-Ministro do Japão, Ishida, que aliás preparou isto porque Donald Trump tinha uma boa relação com o seu antecessor e líder do partido Abe, mas que entanto foi assassinado, mas portanto, segundo as notícias, foi a viúva de Abe que no fundo preparou aqui o terreno, o que mostra bem também a importância destas relações pessoais. Abe também tinha oferecido um taco de golfe de ouro a Donald Trump na sua primeira visita. Aparentemente Ishida agora ofereceu uma espécie de um capacete samurai também revestido a ouro ou algo assim. Portanto, esta ideia das prendas, de tentar conquistar o favor de Donald Trump é aqui uma prioridade. Isso também é mais fácil do ponto de vista da Índia, de Modi. Modi, à partida, é um populista nacionalista, portanto é alguém que ideologicamente está mais próximo de Donald Trump. Ele tirou partido disso também na visita, veio dizer, no fundo, replicar aqui o slogan, o MAGA, não é? Portanto, Make America Great Again, portanto, Make India Great Again, e portanto o Modi publicou umas coisas nas redes a dizer vamos também fazer a Índia grande, seguindo o exemplo de Donald Trump, e isso vai levar a uma grande parceria. Também de forma muito hábil os indianos anteciparam aqui o grande irritante, que são as relações comerciais. A Índia é, em termos das grandes economias mundiais, a mais protecionista, muito mais, por exemplo, do que a Europa, mas, portanto, fizeram alguns gestos simbólicos para permitir a Donald Trump declarar aí alguma vitória. Acabaram ou reduziram as tarifas, por exemplo, sobre a importação de Harley Davidson e, portanto, de motas americanas e também, e sobretudo, comprometeram-se na compra de algum equipamento militar, por exemplo, os famosos Javelin, aqueles mísseis que foram muito usados na Ucrânia, e uma discussão vaga sobre eventualmente virem a comprar os F-35, que são assim, o caça mais avançado que os Estados Unidos estão a fabricar e também mais caro. Mas, portanto, tudo isto me parece boas pistas sobre realmente como lidar com Donald Trump, a importância das relações pessoais. Nunca houve tantas cimeiras nas primeiras semanas da presença de um presidente americano. Geralmente os presidentes esperam, no fundo, para estabilizar a sua equipa, estudar os dossiês antes de começar a reunir com homólogos estrangeiros. Mas realmente com Donald Trump nada disso, nada desses precedentes ou desse trabalho, digamos, de estudo prévio. É uma preocupação do Presidente e por outro lado, é esta percepção, que me parece acertada, de que é muito importante falar pessoalmente com Donald Trump, de que muitas vezes as suas posições, as suas declarações são influenciadas pela última pessoa que falou com ele. E, portanto, desse ponto de vista também se percebe porque é que, por exemplo, Macron está com tanta pressa em vir aos Estados Unidos. Mas realmente é uma era da política externa americana em que a dimensão de política de cimeiras provavelmente vai ganhar ainda mais peso. A política de cimeiras sempre foi muito também uma questão de imagem. Muitas vezes são até criticadas como sendo simplesmente uma oportunidade para tirar uma fotografia, para aparecer na fotografia, mas realmente isso para Donald Trump é absolutamente central, crucial, é talvez aquilo que ele mais valoriza na política externa, é projetar uma ideia de um líder forte e vitorioso e que consegue fazer grandes acordos mesmo que muitas vezes não haja grande substância depois nesses acordos, e portanto parece-me que realmente essa tendência para a diplomacia de cimeira, a diplomacia presidencial, que sempre teve peso na política externa americana, mas que se vai reforçar muito mais agora com Donald Trump. E Bruno, vamos olhar agora para a América do Sul. Lula da Silva recebeu Luís Montenegro, o primeiro-ministro português, na cimeira luso-brasileira. Que leituras é que se podem retirar deste encontro? Sim, e aliás levou a que não pudesse estar em pessoa nesta cimeira em Paris, mas parece-me que realmente, enfim, há aqui uma possibilidade sempre de ser crítico ou cínico. É verdade que, por exemplo, Salazar costumava dizer em relação às relações com o Brasil que era muita retórica, muitos acordos e depois poucos factos, não é? Pouca concretização. Há aliás um bom estudo sobre a política, sobre as relações luso-brasileiras que se chama Retórica da Fraternidade, não é? Mas na verdade
apesar de tudo, sendo realista, ou seja, obviamente o Brasil tem relações muito intensas em termos económicos, inclusive com as grandes potências económicas europeias e globais, não é? É um membro do G20, portanto é um país que tem, aliás, um peso reforçado num contexto em que o sistema global parece evoluir para um sistema multipolar, ou mesmo que seja bipolar, em que há aqui potências regionais que têm um protagonismo acrescido. Agora, é verdade que o Brasil tem uma relação muito mais intensa com Portugal do que com qualquer outro país europeu de dimensão equivalente, ou seja, não podemos estar a comparar com países vizinhos do Brasil, as relações são sempre muito mais intensas com vizinhos ou com grandes potências, e desse ponto de vista, realmente esta questão das cimeiras, que estão previstas desde o acordo, desde o tratado que atualmente rege, no fundo enquadra as relações luso-brasileiras, de Porto Seguro 2000, que é suposto serem anuais, mas ainda só vamos na 14ª, portanto houve aqui várias interrupções, o que também mostra que estas relações, à partida, em termos declaratórios, são sempre de amizade eterna, mas depois na prática às vezes têm algumas dificuldades. Isso foi muito assim durante o mandato de Bolsonaro, que não era particularmente, digamos, fã das relações próximas com Portugal. Há setores, de facto, na sociedade brasileira, quer à direita, quer à esquerda, mais nacionalistas, que transformam, digamos, a relação com Portugal ou uma certa hostilidade a Portugal numa forma de manifestar o seu nacionalismo. Felizmente há muitos outros setores na sociedade brasileira que continuam a valorizar esta relação e, portanto, acho que é importante que a Cimeira se tenha realizado, que alguns acordos mais tenham sido assinados. Não me parece que, enfim, a declaração final que diz que é aqui um ponto de viragem na relação, teremos de ver. Eu sou relativamente cético que seja assim realmente, mas acho que é positivo que esta Cimeira se tenha realizado, que haja consultas regulares entre Portugal e o Brasil e que se continue a aproveitar também para reforçar os mecanismos de cooperação, formalizar mecanismos que permitam aquilo que já existe muito, que é relações humanas muito densas por imigrações cruzadas e relações familiares entre portugueses e brasileiros, que isso no fundo também tenha uma tradução em termos de política de Estado. Vamos até à Argentina. Javier Milei está a enfrentar um problema, Bruno, ligado às criptomoedas. O presidente argentino está em apuros por ter promovido uma criptomoedas que gerou perdas avultadas. Aqui, Bruno, são mais de 4 mil milhões de dólares. Sim, já agora uma nota que me esqueci em relação ao caso do Brasil, que é este ano, e penso que isso foi também referido, será realmente os 200 anos das relações diplomáticas entre Portugal e o Brasil. Foi em agosto de 1825, que Portugal reconheceu a independência do Brasil e estabeleceu nessa altura já um tratado de paz e amizade perpétua entre Portugal e o Brasil. Realmente no país vizinho do Brasil... Na Argentina. Aqui este problema para Javier Milei. Sim, Javier Milei, de forma rara, porque ele tem também este estilo populista, um pouco do tipo Trump, em que raramente reconhece erros, problemas, etc., acabou por reconhecer que fez mal em recomendar. Ele diz que não foi um aconselhamento de investimento, foi simplesmente dar a informação de que havia esta magnífica criptomoeda, mas realmente houve muitos argentinos, inclusive muitos fãs da Javier Milei, que levaram essa informação a título de aconselhamento e, portanto, isso gerou, de facto, uma bolha especulativa gigantesca que depois rapidamente rebentou. Esse é o grande problema das criptomoedas, independentemente de outras questões mais técnicas que os economistas poderão discutir, mas é evidente que é um tipo de investimento que é extremamente propenso a bolsas especulativas, a bolsas, digamos, que depois rebentam, que resultam de modas, não é? Portanto, de repente toda a gente achar que está ali a chave para a sua fortuna e, portanto, quem está dentro do jogo desde o início faz enormes lucros. E quem entra tarde e quem entra por via destes aconselhamentos públicos geralmente acaba por perder bastante. Vamos ver que impacto é que isto tem na popularidade de Milei. À partida não será positivo e Milei tem essa fragilidade, que é não tem maioria no Parlamento e, portanto, há uma grande tradição na Argentina de presidentes afastados pelo Parlamento. Até aqui aquilo que o tinha, digamos, salvaguardado era, apesar de tudo, a sua popularidade. Portanto, vamos ver se isso tem impacto a esse nível. Em termos dos Estados Unidos, continua a ser muito popular entre a direita americana, entre a direita trumpista. Esteve cá na grande conferência no CIPAC da direita americana. Aliás, ofereceu uma motosserra que fez parte, digamos, um dos seus instrumentos de campanha ao Elon Musk para ele poder cortar as gorduras do Estado. Vamos ter de estar atentos aos próximos episódios estes capítulos, no fundo. Bruno, no continente africano, a África do Sul vai ficar sem apoio dos Estados Unidos, como já falámos, mas também decidiu faltar à cimeira do G20. Isto faz sentido?
Bem, a África do Sul realmente foi um dos alvos desta intenção americana de basicamente cortar a cooperação externa. À partida isso está a ser feito de forma generalizada, mas foi feita de forma ainda mais pública, declarada, visada em relação à África do Sul, com um argumento que até se pode perceber até certo ponto, ou seja, o argumento que muitas vezes o governo sul-africano tem tido posturas muito críticas ou até hostis à política externa americana. Isso gerou, aliás, muitos debates na África do Sul. Eu estive lá há uns meses atrás, no ano passado, e realmente isso era perceptível, que havia setores mais moderados que achavam que, tendo em conta a importância económica e da cooperação americana e do mercado americano para a África do Sul, não era avisado estar a assumir um protagonismo tão, às vezes, hostil aos Estados Unidos, tão crítico. Mas a verdade é que a África do Sul é um membro do G20, é a principal economia africana do ponto de vista das relações com os Estados Unidos. E, portanto, o G20 reúne as principais economias mundiais, as potências mais importantes a nível global, e, portanto, os Estados Unidos estão-se a boicotar a si próprios. Quer dizer, eventualmente, até a questão da ajuda, bem, isso é uma opção americana, eventualmente questionável, pelo menos da forma como foi feita, mas agora, a seguir, virem dizer não vamos participar, não vamos estar presentes numa reunião, quando ao mesmo tempo insistem, por exemplo, que é fundamental ter relações diplomáticas com a Rússia, normalizar as relações, porque é fundamental falar com todos, até com os inimigos. Quer dizer, mas a África do Sul é um inimigo pior para os Estados Unidos, mais hostil do que a Rússia. E lá está, apesar de tudo, o G20 é um fórum importante para influenciar um conjunto muito importante de países que representam mais de 80% da economia global. E, portanto, os Estados Unidos estão a abdicar de um lugar à mesa, ou seja, estão a dar espaço a que outras potências, nomeadamente a China ou a Rússia ou outros, assumam aqui um protagonismo decisivo. Portanto, isto parece-me realmente não fazer nenhum tipo de sentido do ponto de vista da defesa pragmática, realista dos interesses norte-americanos. Bruno, vamos voltar aqui um pouco à Europa para olhar para a Alemanha. O que é que podemos esperar das eleições legislativas deste fim de semana, sendo que na próxima semana vamos olhar aqui nos 5 continentes muito mais a fundo para o impacto deste ato eleitoral no resto da Europa? Isto é, no fundo, quase um teaser, Bruno. Exatamente. Vamos ter uma convidada especial que conhece muito bem a política alemã, portanto já teremos os resultados das eleições, enfim, esperemos. Mas, realmente, aquilo que eu diria para acompanhar, digamos, as eleições deste fim de semana é, por um lado, ter a noção de que é um sistema eleitoral complicado, ou seja, há aqui, sobretudo, uma regra que complica muitas coisas, que é os partidos têm de atingir 5% do voto nacional ou ter um voto muito significativo em certos círculos para poderem entrar no Parlamento. E, portanto, essas duas regras, ou essa regra combinada, digamos assim, torna complicado saber logo exatamente quem é que entrou, sobretudo se os resultados forem muito renhidos, quem é que entrou ou não no Parlamento, e, portanto, depois a distribuição do conjunto dos lugares é condicionado por isso, portanto, também as contas para formar uma coligação. Aquilo que parece evidente é que, mais uma vez, e como tem sido tradicional na Alemanha há muitas décadas, de facto não haverá maioria absoluta e será necessário formar uma ampla coligação. Aqui a grande questão é saber com que partidos, que maioria, no fundo, que partidos é que terão maioria absoluta no Parlamento. Parece também pouco provável que só a CDU e a SPD consigam isso. Não se sabe se os liberais entrarão ou não no Parlamento, lá está, se chegam aos 5%. Sobretudo, há aqui esta interrogação: que percentagem é que irá ter a AfD, este partido Alternative for Deutschland, este partido de direita mais radical, nacionalista populista, que foi publicamente apoiada por J.D. Vance, por Elon Musk. Vamos ver se isso foi positivo ou negativo em termos dos seus resultados. Para já ele aparece à partida no segundo lugar, portanto vamos ver se isso se confirma e vamos ver com que percentagem e depois com que implicações, digamos, para estas contas, porque à partida todos os partidos, inclusive o partido de centro-direita, a CDU, o partido que era da antiga chanceler Merkel, agora liderado por Merz, diz que não quer fazer governo com a AfD, que não fará governo, nem fará nenhum apoio mesmo parlamentar com a AfD. Vamos ver se isso se mantém também tendo depois em conta os resultados que tivermos durante o fim de semana. Mas obviamente serão umas eleições muito importantes para, não só por causa da Alemanha, mas por causa do seu impacto no resto da Europa. E fica aqui essa garantia de que na próxima semana teremos um programa mais focado nestas eleições alemã e com uma convidada especial. Não vamos revelar já quem, Bruno, vamos deixar aqui o suspense no ar. Exato. Entretanto, temos cerca de 1 minuto até ao final. Tempo agora para a tua sugestão habitual. O que é que vai ser esta semana? O que é que recomendas aos nossos ouvintes?
Eu recomendo um filme que tem sido muito comentado e que, aliás, está nomeado para os Oscars, um filme brasileiro. Ainda estou aqui, portanto foi uma oportunidade para ver cinema em português nos Estados Unidos. Sim. Mas realmente com excelentes atores e com realmente uma história real, enfim, dramatizada, mas real, do período da ditadura militar brasileira, portanto com estas duas grandes atrizes, a Fernanda Torres e depois a Fernanda Montenegro, a mãe, com um pequeno papel no final. Sim. Mas no fundo transmite muito bem no fundo o terror psicológico, a tortura psicológica, que é a questão do desaparecimento, não é? Ou seja, pior ainda do que perder alguém, um familiar, no contexto de uma guerra ou da repressão política, não é? A pessoa ser executada, ser morta a tiro, etc. É no fundo não saber se a pessoa está viva ou morta, e foi exatamente isso que, no fundo, é essa a base aqui do que vai acontecer no filme. Enfim, já é um pouco um teaser ou eventualmente um spoiler, mas é algo que é realmente muito bem transmitido pelo filme e que, enfim, se reflete depois ou tem implicações, por exemplo, aquilo que me ocorreu foi aquilo que está a acontecer, por exemplo, com esta família israelita, não é? Da refém cujo cadáver não foi sequer devolvido, portanto continuamos à partida terá sido morta, mas não há certeza porque não há o corpo, portanto este fenómeno realmente, o desaparecimento é algo particularmente cruel e terrível para as pessoas próximas das vítimas desse processo de repressão política. E fica aqui essa sugestão, Bruno Cardoso Reis. É um ótimo plano, quem sabe, para este fim de semana e para os próximos dias. Entretanto, se tiver alguma dúvida, faça como o Mário Negreiros, que entretanto deixou ao longo da semana uma pergunta através do e-mail ouvinte@observador.pt, e quem sabe se o Bruno Cardoso Reis, um dia destes, não está por aqui nos 5 continentes a responder a essa mesma pergunta. Bruno, nós ficamos por aqui. Estamos de regresso na próxima semana. Até para a semana, Bruno. Um abraço. Obrigado. Obrigado.